Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 28, os versos 18 a 20. Esse texto foram as últimas palavras de Jesus aos discípulos, e ele está inserido junto com alguns outros evangelhos, e é denominado, é conhecido como a grande comissão. A grande comissão da igreja. E eu queria fazer um jogo de palavras e falar sobre a grande omissão que a igreja muitas vezes tem feito com respeito à grande comissão. Então, em Mateus, no capítulo 28, do versos 18 a 20, nós encontramos o seguinte: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que eles sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembre disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelos cânticos que nós acabamos de entoar, orações de entrega. Senhor, nós te louvamos pela beleza da tua igreja, Senhor. Obrigado porque nós somos participantes pela graça do teu corpo. Fomos chamados pela graça de filhos, teus filhos. Somos chamados para uma obra, para um trabalho sacerdotal, de levarmos esse evangelho a todas as nações, a todas as pessoas, sem discriminação, sem distinção, sem olhar a cor, o jeito, sem olhar a cultura. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque esse evangelho a todos demonstram o quanto o Senhor ama o mundo e quanto o Senhor de fato quer que todos sejam salvos. E nós estamos aqui, Senhor, como filhos, como sacerdotes, para ouvir mais uma vez a Tua voz e podermos sair e ministrar àqueles que ainda precisam ouvir. Senhor, tira de nós tudo aquilo que impede isso. Já vimos tantas coisas nesses meses, estamos encerrando esse tempo. O Senhor falou tanto através da Tua palavra, nas células. Mas, Senhor, livra-nos da omissão. Livra-nos, Senhor, e perdoa-nos da omissão. Suplicamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Aqui está, então, um texto que fala sobre a grande comissão. Mas também podemos dizer que ela fala da grande omissão, já que nós fomos chamados e muitas vezes não temos ido. Discipulado é uma prática que foi esquecida pela igreja do Senhor Jesus durante muito tempo. Por muito tempo. Se nós contássemos a história da igreja, veríamos que depois da igreja primitiva, a igreja cresceu em discipulado, mas ela entrou nos templos na época de Constantino e lá ficou. E lá ela adormeceu, e lá ela se amoldou, se conformou
com um estilo de igreja que não era o sonho, não era o estilo de igreja ordenado, sonhado por Jesus. Então, na nossa comunidade, alguns anos atrás, nós fizemos uma pesquisa. Nós encomendamos uma pesquisa. E essa pesquisa, por uma instituição muito séria em Curitiba, nós detectamos algumas falhas, algumas fraquezas, e observamos também algumas coisas que eram fortes em nós. Uma delas era a comunhão, enfim. Mas duas delas eram extremamente fracas: evangelismo e discipulado. E ao longo desses anos temos trabalhado através da célula esses conceitos sobre discipulado. Mas mais do que conceito, nós temos aprendido que é um estilo de vida. Essa maneira de nós chamarmos discipulado de ganhar, cuidar, treinar e enviar é apenas uma nomenclatura, não é uma sistemática. É algo que nós temos que viver, vivenciar no nosso dia a dia, nosso estilo de vida. Então, nós precisamos deixar a grande comissão entrar no nosso coração e, de fato, irmos e fazermos discípulos. Durante todo o ano nós temos abordado esses temas. Logo, logo entraremos no cuidado. Mas eu queria, antes de terminar esse tempo, entrando agora na primavera, fechar falando sobre o evangelismo e o discipulado, que são as coisas ainda fracas no nosso meio, ainda não corrigimos na totalidade esse problema. O que é discipulado? O que é discipulado? Discipulado não é... Quando eu falo discipulado, antes de entrar no que é discipulado, nós temos que entender que quando Jesus deu aos discípulos a grande comissão, ele deu ela como um discipulado, não como algumas vezes nós fragmentamos ou colocamos em compartimentos ou em departamentos: evangelismo, discipulado. O evangelismo está intimamente ligado ao discipulado. Quando você evangeliza alguém, você está discipulando. Você está levando a um conhecimento agora de uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de viver. Então, quando falamos de discipulado, estamos falando na sua maneira de viver, no ambiente onde você está, levando o conhecimento prático, vivencial, experimental às pessoas de como Deus ama, como Deus salva, como Deus quer dar sentido, propósito, como nós vimos semana passada. Mas o que não é discipulado? Discipulado não é ensinar alguns conceitos. Não é simplesmente chegar a ensinar uns conceitos. Eu pego aqui agora orar. A oração é assim, dessa forma, você ora no nome de Jesus. O discipulado não é passar, é ensinar conceitos. Não é ensinar doutrinas. Não é doutrinar a pessoa. O que é salvação? O que é justificação? Onde está na Bíblia o versículo que fala sobre salvação? Então a pessoa vai e ela aprende e você fala: bom, esse camarada está discipulado. Ele já sabe versículos da Bíblia que falam sobre salvação. Discipulado não é isso. Não é treinar a pessoa para ela fazer ou ter bons comportamentos. Não é inserir a pessoa no estilo de vida religioso. Não é pegar ela de uma religião e colocar em outra. Agora ela vai ser membro da comunidade evangélica das nações. Então ela tem que saber o que é, como é que funciona a igreja, como é que funcionam os ministérios. A gente
acha que isso é discipulado. Isso não é discipulado. Não é colocar lá no ministério, agora você vai servir aqui, então você vai ser discipulado. Não é conhecer a estrutura da igreja, não é envolver elas nas atividades da igreja. Aí você tem aquelas pessoas envolvidas nas atividades da igreja, mas elas não estão sendo discipuladas, porque discipulado não é isso. Não é transmissão de informação. O que é discipulado? É um processo de viver a vida. De viver a vida. Tem a ver com a sua vida. Como é que você vive na escola? Como é que você vive na casa? Como é que você vive na sua rua? Como é que você vive com os seus amigos? Veja o que Jesus disse. Ele disse que discipular é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que está dito em Mateus 28? Não é isso? Discipular é levar a pessoa a conhecer o amor de Deus através da sua experiência, de como você foi ganho por Jesus, transmitiu isso, batizou. E mais, diz o texto, que é ensinar a pessoa a obedecer tudo o que ele, Jesus, tinha ensinado. Não é isso que diz a Bíblia? Então não é ensinar tudo que Jesus disse. Veja, há uma grande diferença. Não é ensinar tudo que Jesus ordenou. E a gente confunde isso. Acho que discipulado é ensinar o que Jesus ordenou. Então lá está as coisas que Jesus disse, você ensina aquilo, pronto, discipulei alguém. Põe um tiquezinho assim, oração, santificação, né? Amor. E vai passando uma canetinha onde a pessoa já avançou na lição. Discipulado não é isso. Discipulado é ensinar a obedecer tudo o que Jesus ensinou. A palavra-chave aqui, está aqui. Nós temos que ensinar a pessoa a obedecer tudo o que Jesus ensinou. Então, quando eu me reúno com você, e vamos comer alguma coisa, e a gente começa a falar sobre perdão, você precisa perdoar a sua esposa, e eu começo a dizer, olha, como Jesus, você tem que perdoar também a sua esposa, o seu cunhado, né? O seu pai. Eu te dou uma base bíblica de tudo, perdão, lá em Mateus 18, enfim, fala sobre a oração de Jesus, que nos ensina o seguinte: da mesma forma que nós perdoamos as pessoas, Deus nos perdoará. Eu ensino um monte de conceito para você. Você entendeu o que Jesus falou sobre perdão? Você disse sim, eu entendi, vou à lição, e Kiko lá, ok, ele aprendeu sobre perdão. Evangelizar, discipular, não tem a ver com isso. Isso não é discipulado. Isso não é evangelização. Você ensinou tudo que Jesus ordenou, mas não ensinou a pessoa a obedecer tudo o que Jesus ensinou. Eu preciso ensinar você a obedecer o que Jesus ensinou, e não o que Jesus ensinou. Há uma grande diferença, não é? Há uma grande diferença. Mas às vezes não entra na nossa cabeça porque nós ensinamos um monte de conceitos, um monte de lições. Jesus deu aos discípulos e mostrou aos discípulos uma nova maneira de viver. Evangelismo e discipulado têm a ver com a vida. Jesus mostrou com a sua própria vida como é que se vive a nova maneira de viver. As suas novas prioridades, a nova percepção de si mesmo, a nova percepção dos outros, de como eu me relaciono com Deus, de como eu tenho uma relação de percepção com respeito ao meu trabalho, onde eu trabalho. Eu tenho que ver de uma maneira diferente. Novas com respeito ao dinheiro,
Meu relacionamento com respeito ao dinheiro, com respeito ao tempo, ao corpo, à minha vontade. Então tem a ver com a vida. Evangelismo e discipulado tem a ver com a vida. Tem a ver com a vida. A mensagem é importante, o ensino é importante, sim, tem o seu lugar. Mas isso não é discipulado. Discipulado foi aquilo que nós encontramos Jesus fazendo com os seus discípulos. Enquanto andava, enquanto vivia, enquanto se relacionava, Jesus mostrava aos discípulos a nova maneira de viver. É assim que nós fazemos, o evangelismo e discipulado. Nós mostramos às pessoas como é viver da maneira de Deus. Como é viver da nova maneira de viver. A figura do batismo, por exemplo, é uma figura bem forte. Dos símbolos do batismo é morte e ressurreição. Eu morro para a velha vida e ressuscito para uma nova vida. Eu morro para uma velha vida e ressuscito agora por uma nova vida. Então eu tenho que aprender a viver essa nova vida. As pessoas que estão aí à nossa volta estão desejosas de conhecer a salvação. Talvez elas não tenham percepção, talvez elas tenham um bloqueio, como nós falamos aqui algumas semanas atrás, por causa da palavra evangélico hoje. Mas o fato é que a mensagem mais viva que elas podem encontrar é na nossa vida. Como nós vivemos, como nós nos relacionamos. Como nós nos relacionamos com Deus. Se continuarmos vivendo uma vida religiosa, as pessoas terão um conceito errado de relacionamento com Deus. Então nós temos que andar como Jesus andou. Filipenses capítulo 4, verso 9, Paulo fala sobre o discipulado de uma forma muito interessante. Ele diz assim: ponha em prática o que vocês receberam. Ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim. Veja, receberam e aprenderam de mim. Tanto nas minhas palavras como nas minhas ações. E o Deus que dá paz estará com vocês. Veja, isso é discipulado, isso é evangelismo. É mostrar, é demonstrar com palavras, mas com ações, a nova maneira de viver. Aí a pessoa vai chegar para você, você é diferente. Você é diferente. É o testemunho do Marcelo aqui, né? Quando ele falou do Júlio e da Roberta. Você é diferente. Tinha algo diferente na vida de vocês. Quando nós experimentamos isso, quando nós vivenciamos isso, as pessoas lerão em nós a vida de Jesus, a nova vida de Jesus. E então elas aceitarão. Eu não discipulo, eu não evangelizo por um DVD, por TV, por rádio, por livro. Isso é divulgar uma mensagem. Isso é divulgar uma mensagem, mas não discipulado. O discipulado tem a ver com choque de vida. Quando você sabe quem eu sou, você vive comigo, você sabe como eu vivo, como é a minha casa, como é o relacionamento com minha esposa, como é o relacionamento com meus filhos, como é que eu me comporto, como é que eu lido com o meu dinheiro. Então, quando você vê esses valores, quando você vê como eu me relaciono, é o que Paulo está dizendo. Põe em prática. Vocês viram, vocês aprenderam, vocês leram na minha vida como vocês têm que viver. Então, põe em prática. E Paulo falou isso também a Timóteo, capítulo 2, do segundo livro de Timóteo, versos de 1 a 2, ele fala assim: e você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Jesus Cristo.
tome os ensinamentos que você me ouviu dar, e na presença de muitas testemunhas, e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Então, na presença de muitas testemunhas, de muitas pessoas, Paulo demonstrou como viver. Então, queridos, evangelismo, ganhar uma pessoa, tem a ver com o seu estilo de vida, com a sua forma de viver. Também, discipulado tem a ver com isso. Como é que você vai discipular uma pessoa? Mostrando a ela como é que você vive, como é que você anda, como é que você se relaciona, e assim por diante. Paulo está dizendo isso a Timóteo. Ele continua no capítulo 3, no verso 10 e 11, falando a respeito disso. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito. E a palavra propósito, eu coloquei também uma outra palavra, que aparece em outras traduções, intenções. Paulo diz que você pode ler as minhas intenções. Pessoas por aí dizem, você não sabe qual é a intenção da pessoa. Mas Paulo diz que há a possibilidade de fazer isso. Quando nós vivemos a experiência da nova vida de Jesus, nós demonstramos a tal forma que a pessoa entende as nossas intenções. Qual foi a nossa intenção em fazermos algo. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Veja só, Paulo está dizendo, você está observando a minha fé. Está agora vivendo também no mesmo nível, aprendendo com a prática. Você viu eu ter fé, agir por fé, e você tem que agir assim, você está agindo assim. Você viu a minha paciência, como é que eu lidei com algumas situações com muita paciência, então você está lidando da mesma forma. Você viu o meu amor, e assim por diante. E as pessoas, amados, no evangelismo e no discipulado, vão ler isso, vão querer isso. Discipulado é isso. Você mostrar na prática paciência, fé, amor, perseverança, perseguições, sofrimentos. Ok? Em Tito, capítulo 2, verso 1, também fala sobre isso. Diz aí, mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor, na perseverança. Veja só, Tito, mostre, demonstre, ensine. O quê? Conceitos? Não. Prática de como eles têm que ser moderados. O que é moderação? Controlar o corpo, controlar o garfo, né? Controlar a língua, a volúpia do trabalho, de querer trabalhar, a ganância de reter, o pavio curto, isso é moderação, tudo isso é moderação. Então ensine o pessoal sobre isso, sobre a fé, sobre serem prudentes, sérios, cheios de amor, serem perseverantes, ensine na prática. E ele fala mais, para as mulheres, verso 3 a 5, ele fala assim, aconselho também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegado a vinho. O pessoal lá era, né, gostava de uma bebidinha, as mulheres mais velhas naquela época, né? Então, eram mulheres que ficaram fofocando, chegado a um vinho, né, um pouco mais. Que elas ensinem o que é bom para as mulheres mais jovens. Aprendam a amar o marido, a serem prudentes, puras, etc, etc. Então, essa é a doutrina verdadeira.
Não é justificação. Veja, eu não estou dizendo que isso não tenha importância. Não, nós temos curso para isso. Não é santificação, não é salvação, não é predestinação, não é livre-arbítrio, não é ensinar esses conceitos. A doutrina verdadeira tem a ver com a prática da vida, tem a ver com pureza, tem a ver com amor, tem a ver com prudência, tem a ver com zelo. É isso. E como é que a gente ensina isso? A gente ensina na prática, mostrando como é que as pessoas têm. No verso 6 a 8 também ele vai falar um pouco sobre isso, vai falar sobre que os homens mais jovens devem ser prudentes, enfim. Então, fazer discípulo, querido, não é ensinar outra religião. A pessoa vem de uma religião com todo aquele conceito religioso, aí vem para o evangelho e tem... Agora, você tem que mostrar agora tudo que o evangelho tem. Os conceitos, as formas. Aí ele sai um religioso, com uma linguagem religiosa, com conceitos religiosos, né? Sai com aquele... Isso não é evangelismo, isso não é discipulado, amado. Discipulado tem a ver com a vida, transmissão de vida. Transmissão de vida, você passa a vida, repassa a vida. Então, fazer discípulo é ensinar a pessoa a viver de uma outra maneira. Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte: existe vida cristã e vida secular. Existe a vida cristã e uma outra maneira de viver. Então, nós precisamos passar a vida de Jesus, a vida, não os conceitos, a vida de Jesus. Como é que eu sou? Jesus em mim, o que Ele é? Como é que Ele vive? Como é que Ele faz? Como é que Ele trata? Como é que eu faço isso? Duas formas. Primeiro, vivendo, põe aí, vivendo. Vida como você é, com todos os contornos da sua vida, todos os detalhes da sua vida. Existe uma maneira de viver, que é a maneira certa de viver, que é a maneira cristã de viver. Então, viva essa vida cristã, onde quer que você vá, porque é essa nova vida que está dentro de você. Viva essa vida e demonstre às pessoas como é que você vive essa nova maneira. As pessoas vão ler o evangelho na sua vida. Deus vai falar com elas, Deus vai levá-las a uma sede para quererem também terem as suas vidas transformadas. Segundo, relacionando intimamente com os outros. Lógico, ninguém ensina a viver à distância. Mundo virtual hoje, ninguém discipula por Facebook. Ninguém ensina por Twitter, né? Ninguém ensina por isso. Ninguém ensina por um DVD, um CD, internet, TV. Ninguém amadurece lendo livros, por mais bom que seja ler um livro. Ninguém amadurece lendo um bom livro. A gente pode inchar, engordar, mas não amadurecer. Nós crescemos no atrito da vida. Anote aí, você cresce, eu cresço no atrito das vidas. Eu só posso crescer se eu me relacionar com as pessoas intimamente. Como é que as pessoas vão conhecer Jesus aí fora? Elas vão conhecer através do relacionamento íntimo que você pode ter com ela. E elas vão ler Jesus na sua vida. Elas vão ver a diferença na sua vida. Então, Jesus jamais imaginou uma igreja como a igreja de hoje, uma igreja virtual, uma igreja televisiva. Jesus nunca projetou, nunca passou pela cabeça de Jesus uma igreja assim. A igreja de Jesus é uma grande rede de relacionamentos afetivos. É uma grande rede de relacionamentos afetivos. Nós só crescemos quando encontramos limites.
Eu só cresço quando eu encontro o limite no outro. Aí eu cresço. Nos relacionamentos que nós somos chamados da nossa zona de conforto, de confronto, para um confronto, e aí nós crescemos. Então, no relacionamento, nós aprendemos a andar uma segunda milha com a outra pessoa. Num relacionamento, nós aprendemos a ter paciência. No relacionamento, nós aprendemos a ter fé. No relacionamento, aprendemos sobre o amor de Deus. Como é que a pessoa do mundo vai entender o amor de Deus se nós não abraçarmos, amarmos, acolhermos, envolvê-los, darmos atenção, real atenção, sem interesse? Como é que o mundo vai entender o amor de Deus, o conceito do amor de Deus? Não aprende assim, a gente aprende se relacionando. Por isso a gente tem que fortalecer os relacionamentos. E os relacionamentos lá de fora, principalmente. A gente aprende o que é restauração, o que é salvação. Aprendemos a perdoar. Como é que eu vou aprender a perdoar? Com o conceito de perdão. Eu só aprendo a perdoar quando eu tenho que pedir perdão para uma pessoa ou liberar perdão para ela. Aí eu aprendo. Aí eu sei o que é perdão. Aí eu sei os sentimentos que passam. Aí eu sei o que eu preciso fazer. Quando eu tenho que perdoar. Quando eu tenho que abrir mão dos meus desejos, negociar opiniões, negociar caminhos, projetos. É aí que nós amadurecemos, crescemos e conhecemos, de fato. Quando eu aprendo a dividir, repartir, a viver com menos. Eu aprendo a viver com menos. Eu aprendo a repartir. Aí que eu aprendo o real significado de amor, de compaixão. Então, como é que é esse negócio de evangelismo discipulado que Jesus disse em Mateus 28? Tem a ver com o meu relacionamento íntimo com as pessoas. Porque no Facebook, a minha amizade acaba com um clique. Pum. Então anula a pessoa ali, pum, acabou. Terminou a amizade. Não é assim? É um clique. Não é um clique com o mouse? Pronto, acabou. É assim. Mas Jesus não chamou a gente para isso. Jesus chamou a gente para uma intimidade, um relacionamento íntimo, viver a vida cristã e ter um relacionamento íntimo com as pessoas. Crescemos cara a cara. Crescemos na mesa, comendo. Crescemos na mesa quando nós temos que negociar coisas que nós temos que abrir mão. No silêncio, muitas vezes, um com o outro, um do lado do outro. No tete a tete. Nós crescemos assim. Então, amados, aí Jesus solidifica a nova vida em nós e no nosso discípulo ou naquele que nós estamos evangelizando. Ele está vendo, ele está lendo, ele está recebendo. Hebreus capítulo 13, para terminar, no verso 7, o autor de Hebreus diz algo interessante. Diz, lembre dos seus primeiros líderes. E os primeiros líderes, eu coloquei entre parênteses, aquele que te levou a Jesus. Não está falando de pastor aqui, não está falando de você que levou alguém a Jesus, ou de você que recebeu a Jesus através de uma pessoa. Eu lembro muito bem o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, décadas atrás. Eu lembro a pessoa que me levou. Eu lembro do meu discipulador. Eu lembro das atitudes. Eu lembro das lutas que ele tinha e das vitórias que ele tinha e me ensinou o caminho dessa vitória. Então lembre que anunciar a mensagem de Deus a vocês, pense como eles viveram e morreram e emitem a fé que eles tinham. Veja bem. O discipulado é isso.
Evangelismo é isso. É você demonstrar a mensagem de Deus através da sua vida. Da sua vida, não dos conceitos. Uma mensagem escrita é importante sempre. É importante. Não estamos tirando nenhum mérito disso, ensinamos vocês a isso, a fazerem isso. Mas eu quero entender o seguinte, que você entenda o seguinte, sai daqui entendendo o seguinte. De fato, o evangelismo e o discipulado, que Jesus disse em Mateus 28, tem a ver com a vida, tem a ver com intimidade, tem a ver com o relacionamento entre as pessoas. E a transmissão da nova vida de Jesus a elas. Então, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos capacite a viver essa igreja, a termos uma vida que demonstre uma vida cristã, de fato, para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Que a gente tenha e busque intimidade com as pessoas, para a gente crescer, amadurecer, e a gente leve as pessoas a serem comprometidas com o reino de Deus. Amém, queridos? Você pode ficar em pé, para a gente terminar orando. Quando nós vivemos a experiência da vida cristã, daquilo que nós fizemos um dia, do batismo, nos lembra que nós morremos para a velha vida, e hoje nós não temos que ter parte com ela, de forma alguma. E agora levantados numa nova vida, a vida de Jesus, a vida de Cristo, que não é conceitos, que não é livros, que não são mensagens, mas é vida, é prática, é atitude. Que a gente saia comprometido um pouco mais, a não nos omitirmos, termos de fato, encararmos de fato a nossa grande comissão, a nossa verdadeira comissão, o nosso verdadeiro chamado. Nós somos abençoados, tremendamente abençoados, amados. Tremendamente abençoados por isso. Que o Senhor nos ajude nisso. Pai, em nome de Jesus, leva-nos nessa semana a experimentarmos mais de Ti, Senhor. E a Tua palavra fale ao nosso coração profundamente. Que nossa vida demonstre a nova vida que foi gratuitamente dada através do sacrifício de Jesus. E nós possamos mostrar, demonstrar na prática às pessoas como é que se vive essa nova vida. Nos nossos evangelismos nessa semana, no nosso discipulado, que as pessoas vejam Jesus em nós, que elas clamem por salvação. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada lar. Livra-nos do mal, Senhor, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em 5 ou 6 pessoas. Deus abençoe, com na paz.